Alô, meus irmãos, bom dia para todos, que a paz do Senhor Jesus e do Deus nosso Pai, Deus de Israel, esteja com todos nós, com todos vós, com toda a sua família. Então, meus irmãos, vamos continuar aí, a nossa leitura, nossa meditação acerca aí dos sinais dos tempos, Falamos ontem rapidamente sobre os sinais, porque a gente tem recebido aí mensagem, de religiosos, parentes nossos, e às vezes até mesmo da igreja, mensagens que colocam pessoas das religiões para falar de coisas que eles não entendem. Então vamos fazer o seguinte, vamos aprofundar aqui o capítulo 24 de Mateus, até onde a gente puder, porque eu só vou falar 10 minutos, porque senão cansa todos, Então vamos falar aqui um pouco sobre o capítulo 24 de Mateus, certo? Fazer uma leitura rápida e aprofundar exatamente aquilo que a gente começou ontem. Então no 24 de Mateus está escrito o quê? No versículo 1 em diante, nós vamos ler aqui, Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, irmãos, uma palavra-chave aqui nesse versículo 3, São 3 palavras-chave aí. O sinal, a tua vinda e o fim do mundo, certo? Então, isso aí é que nós vamos ver aqui como é que ele vai falar sobre essas 3 palavras-chave aqui. Aí no versículo 4 ele diz: Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então está aí um sinal, Um sinal é esse aí: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6: Ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Outro sinal, irmãos? Ouvirá de guerra, rumores, Então, na verdade, a gente não está ouvindo falar muito de guerra, está ouvindo falar de rumores, Realmente, tem muito rumor, na Terra, a respeito de guerras, No versículo 7, portanto se levantará nação contra nação, quer dizer, isso não está ocorrendo ainda, mas é um sinal, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, quer dizer, fome, a fome ela existe, Peste, ela existe. Terremotos em vários lugares, mas isso aí não está acompanhado de reino contra reino e nem de nação contra nação. Mas isso pode aparecer de repente, O Senhor Deus de Israel, Ele, pela sua palavra, pela sua providência, Ele pode fazer isso aparecer na hora em que a gente menos pensar. Não é isso? Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vai ter dores, E sabemos que a igreja ela vai sofrer algumas dores.
certo? Aí ele vai dizer que então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome, né? Muitos se escandalizarão e tal. Então vamos para frente, né? Ver aqui os sinais, a vinda e o fim do mundo. Então ele vai falar dessas três coisas. No versículo 15, ele vai dizer o quê? Quando, pois, vides a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então isso aqui é, digamos assim, o maior sinal que vai haver exatamente no final dos tempos e da vinda dele do final dos tempos, né? Então, e o que é isso aqui? Isso aqui é um governo que vai se instalar aqui na Terra, um governo único que vai se instalar aqui na Terra, certo? E esse governo, é claro que ele vai nascer de quê? De guerras. As nações vão se levantar uma contra as outras, né? Quando elas verem que vão se destruir mutuamente, por causa exatamente das suas ideias, das suas filosofias, né? Das suas teologias, aí elas vão tomar consciência de que é melhor colocar um governo único do que ficarem brigando, se lutando e se matando. E aí então vai aparecer um homem, certo? Que é esse abominação da desolação, onde Satanás vai estar nele e ele vai começar a montar o governo dele, certo? Então, isso aí é um dos maiores sinais que exatamente tem a respeito da vinda do Senhor, né, do Senhor Jesus e do final dos tempos. É bom a gente lembrar, né, que nós vamos ter os acontecimentos próximos, a vinda dele, né, que ele virá para arrebatar a igreja, certo? Depois ele virá para governar, certo? Os 1000 anos, e depois desses 1000 anos virá exatamente o julgamento final, né? O juízo final e a eternidade. Então é mais ou menos esse a sequência dos próximos eventos que nós tanto esperamos. Não é verdade? Então é o seguinte, aqui no versículo 25 ele vai dizer assim: eis que eu vou-lo tenho predito. O quê? O que ele está predito? Está predito que ele falou aqui no 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então isso aqui é o quê? Isso aqui é a falsa religião, a religião que está falando em nome de Jesus, o evangelho pervertido que está aí, né? Católicos, protestantes e adjacências, que exatamente abraçaram o evangelho pervertido desde o início e estão aí enganando as pessoas, dizendo que Jesus Cristo está ali, está lá, está acolá e tal, e ele não está. E ele está dizendo, eis que eu vou te dito. Aí no 26 ele diz assim, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então ele está falando do quê? Ele está falando do arrebatamento da igreja, né? Essas aves, essas águias, não é isso? É a igreja, né? São os membros da igreja, somos nós, se nós formos a igreja, estaremos lá no meio. E esse cadáver é exatamente ele. Né? Isso aí é uma parábola, né? Que ele está mostrando exatamente o que é o arrebatamento.
certo? Então, como a gente quer falar apenas 10 minutos, nós vamos parar por aqui. Depois nós vamos ver as outras coisas aqui do capítulo 24, né? Então, ficar bem claro, né, irmãos? Nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. Vamos ver o início do governo único aqui no planeta Terra. Mas ele não vai conseguir estabelecer exatamente o seu poder se a igreja não for tirada daqui. Porque tem um que impede dele fazer isso. E esse um é o Espírito Santo que está na igreja, que é a palavra, né? E que é exatamente a nossa vida no Evangelho para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, né, irmãos? Pai seja com todos. E depois a gente faz mais 10 minutos até a gente terminar exatamente essas meditações, esses consolos, né? Para todos nós, exortações, consolos, correções, né? Sabedoria para todos nós. Amém, né? Em nome do Senhor Jesus.